Olá, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de crônicas e passado a primeira parte do livro de 1 Crônicas, que abrange do capítulo 1 até o capítulo 9, sendo marcado predominantemente por genealogias desde o primeiro casal, Adão e Eva, até os dias após o exílio babilônico e medo-persa, quando o povo de Israel retorna para os territórios de Judá. Não se trata de genealogias minuciosas, isso é impossível, mas apenas registros de líderes desde a constituição dos primeiros clãs, as 12 tribos de Israel, para a entrada e a saída do Egito, a entrada também dos líderes da segunda geração dos israelitas que saíram do Egito entrando em Canaã, de alguns líderes que predominaram no domínio da terra de Canaã, e bem como alguns daqueles que foram contados quando levado para o exílio, e finalizando com a contagem de alguns líderes que regressaram do exílio à terra de Israel. Ele é apenas assim uma genealogia para contar essa história da constituição de um povo, a trajetória desse povo pelos seus líderes e aqueles que eram habilitados para a guerra, e dos remanescentes que regressaram do exílio, já contando então o exílio assírio para as 10 tribos do norte que foi exilada, e o exílio babilônico medo-persa para a tribo do sul, reino de Judá. Aqui a ênfase hoje vai ser a partir do capítulo 10, e que vai contar então a história do povo, recontar a história do povo de Israel, mais focado na linhagem de Davi. É possível perceber nos dois livros de crônicas que a história do Reino do Norte ela fica um tanto que omissa, porque o propósito de Crônicas, que foi um livro escrito pós-exílio, é marcar uma mensagem de esperança na dinastia de Davi, que o enfoque sim é em deixar registrado que há esperança para o trono de Davi, que se culmina na pessoa de do Messias, e que sabemos que esse Messias foi o Senhor Jesus Cristo. Então o enfoque de Crônicas é recontar a dinastia dos reis de Israel, mas apontar que o Messias, o tão esperado Messias, não foi em nenhum desses reis, mas que ainda era possível esperar com esperança, fé e certeza no Senhor, de que este homem haveria de vir ainda. Para nós que estamos num tempo futuro, sabemos que ele já veio. Então, Crônicas traz elementos novos na história dos reis de Judá, bem como ele não faz questão de contar situações que já foi dita
em Samuel e no livro de Reis, e principalmente no caso do livro de Samuel, é proposital não contar o pecado de Davi acerca do adultério e homicídio, bem como o pecado de Davi acerca da recontagem do povo de Israel para o censo e levantamento dos povos de guerra, dos exércitos de guerra, em tempos em que Deus disse que não era para ser feito. Então, assim, apenas para marcar uma mensagem de esperança. Então, essa seleção pelo autor ou autores de crônicas, porque tratou-se de levantamento, censo, contagem, é notório que não foi feito a uma só mão. Mas assim, é nítido, para esse povo que regressa e purificado da idolatria, purificado de todos os pecados de desvio, de afastamento do Senhor, de que, olha, passado tudo isso, temos uma mensagem de esperança. Então, Crônicas é uma mensagem de esperança. E Crônicas tem até um paralelismo em relação até Deuteronômio, porque Deuteronômio ele é uma recontagem da lei para aquela segunda geração de israelitas que saíram do Egito. E então, como Crônicas é um relato da história de Israel para aquela geração que atravessou o exílio, então é sempre uma mensagem de esperança. Então, só que ele começa, aí a ênfase aqui a ser dada no capítulo 10 é a transição do que culminou o afastamento do Senhor pelo rei Saul, passando o bastão para o rei Davi, e nos próximos dias que vamos fazer considerações sobre elementos novos dos reis de Judá, nós vamos ver que a ênfase está na esperança do Messias que haveria de vir, do Messias que já veio, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, vivo e ressurreto à destra de Deus Pai. Mas fazendo essa transição então, desses capítulos 1 a 9, a recontagem desses líderes, fechando nesse primeiro líder da monarquia, Saul, o livro vai se focar na história de Davi e dos reis de Judá. Então, nesse elo, hoje é o elo, mais um elo, né? Mas com uma ênfase acerca do pior que se pode resultar da infidelidade ao Senhor, para então caminhar para nos próximos devocionais sobre a mensagem de esperança no Messias descendente da tribo de Judá, descendente da tribo de Davi, descendente dos reis de Israel. Então acompanhe comigo então no texto em 1 Crônicas 10, 3 versículos apenas, acerca ainda de Saul, mas é tudo que Crônicas fala sobre Saul está no capítulo 10, e aí fica a recomendação, leia o capítulo todo. A Crônicas pega o fim e o fim trágico, o pior do que poderia se esperar da vida e dos atos de Saul, marcando então a transição para novos reis de Judá, mas que sempre apontando o rei tão esperado é o rei dos reis, Senhor dos senhores, que é o Messias, Jesus Cristo. Vamos ler então 4, 13 e 14. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela.
senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos destes incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul, então, apanhou a própria espada e se jogou sobre ela. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Como já dito, aqui é o relato do pior que pôde se esperar dos atos e decisões do primeiro monarca de Israel, Saul, em que até começou bem, mas esse início benéfico em tentar andar com o Senhor foi muito no começo. Os 40 anos de reinado de Saul foi marcado predominantemente por um afastamento, um declínio de ouvir, consultar, andar com o Senhor, em que ele decidiu andar pela sua própria mentalidade, pelas suas próprias decisões, e as suas decisões dissociadas de andar na dependência do Senhor foi declinando, a ponto de chegar ao momento em que não havia mais lugar no coração de Saul para o Senhor. E isso afetou não somente a sua vida, como o declínio da nação de Israel em ser entregue e dominada pelas mãos predominantemente dos filisteus. Aqui já vimos isso no final de 1 Samuel, em que o trágico fim de Saul foi por conta do êxito da guerra dos filisteus sobre Saul. Quando nessa última batalha os filhos de Saul, seguindo a liderança de seu pai, foram fiéis à liderança de seu pai até a morte mesmo, porque nessa mesma guerra os 3 filhos de Saul, Jonatas e mais 2, morreram na guerra. Saul, também atingido pelos flecheiros filisteus, ficou gravemente ferido, mas para que o seu nome não fosse dito entre os israelitas de que foi a mão de um filisteu que o matou, num último ato de orgulho, Saul ele comete o suicídio, ele se lança sobre a sua própria espada, mas no fim, morto e encontrado no campo de batalha, ele foi decapitado, sua cabeça exposta para os filisteus que comemoraram vitória da guerra. E então ainda assim teve um final humilhante. Ou seja, esse primeiro monarca, o que ficou notório aqui é a ênfase que o autor de Crônicas, ou autores, deixou claro. A razão do fim trágico de Saul foi a infidelidade ao Senhor. No verso 13, Saul morreu porque foi infiel ao Senhor. Então a sua infidelidade foi o seu final mais trágico. Essa morte em guerra, morte humilhante, e dentre outras as razões, no próprio texto, Saul não guardou a palavra do Senhor. Saul ele transgrediu, a versão Almeida Fiel traz isso, ele transgrediu a palavra do Senhor e ele deixou de buscar orientação ao Senhor. Então, além de uma afronta direta
a palavra do Senhor, palavra profética, tanto vinda pelo profeta Samuel, como também no pouco do que havia aprendido, ele não reteve. E aí, assim, ele, que no passado tinha tomado atos de purificação e afastado o reino de Israel a consulta aos mortos, necromantes, médiuns, naquilo em que, quando ele, orientado pela palavra, ele tentou purificar o reino, ele se recorreu ao pior daquilo que Deus mais reprovava. Então, o autor de Crônicas deixa isso aqui marcado, que a pessoa que, tal como Saul, decide por se afastar, tendo em meados da sua vida andado pelo caminho do Senhor, se entrega naquilo que mais Deus reprova. Isso nos traz ensinamentos de que eu e você e qualquer pessoa, se deliberadamente decidimos por nos afastar do Senhor, aquilo em que muitas vezes nos nossos discursos, ensinos e pregações, embasados pela a palavra do Senhor, fazemos denúncias daquilo que o Senhor reprova, estaremos sujeitos a nos entregar cegamente a esses atos que uma vez foram corretamente reprovados, com base na palavra de Deus. Então, serve de alerta para as nossas vidas, tal como Paulo fala, aquele que está de pé, olhe para que não caia, como Pedro fala na sua carta, que a porca lavada volta-se novamente ao lamaçal, ou seja, um alerta para que devemos andar com o Senhor, e não um alerta de medo, de temor sim, de reverência sim, mas que é ato contínuo das nossas ações responsáveis ou irresponsáveis quando alienadas da palavra de Deus. Então, assim, somos desafiados a manter fidelidade ao Senhor, que é uma fidelidade que nos ampara e nos protege. Do contrário, as tragédias que podem ocorrer na nossa vida serão resultados de atos dos quais nós somos responsáveis. Então, não é muito comum ver na vida daquele que se afasta do Senhor, filhos nossos que se desviam do Senhor, de se entregar a pecados que Deus tão se entristece por meio da sua palavra, ver filhos e filhas, ou alguém que talvez nunca tenha sido agregado na família de Deus, mas contado como se filho fosse, ser entregue a atitudes tão tristes, muitas vezes tão desprezíveis, nocivas, que poderia ter evitado muitos males se tão somente se mantivesse num caminhar de fidelidade ao Senhor. É triste, é lamentável ver o declínio que vemos muito na vida daqueles que andaram conosco e às vezes gente da nossa própria família, do nosso círculo mais íntimo de pessoas, amigos que andavam com Deus e deliberadamente assumiram uma postura de infidelidade à palavra do Senhor, ao Espírito do Senhor, e se entregaram aos seus próprios
desejos, prazeres, ideias, filosofias. Aquilo se, como o sábio Salomão fala em Provérbios, deixando de confiar no Senhor, estribaram-se, ou seja, se apoiaram no seu próprio entendimento. Estribo é aquele apoio para os pés, para montar a cavalo, né? Ficar apoiado, então, no apoio do seu próprio entendimento. Quando achamos que entendemos alguma coisa totalmente dissociado da sabedoria que provém de Deus, somos os mais insanos e insanas pessoas, achando que temos alguma autonomia para bons êxitos e sucesso na vida. Não. Se não reconhecermos total dependência do Senhor, teremos um fim trágico e às vezes no pior do que se pode resultar da infidelidade ao Senhor. Então, todos os homens e mulheres no passado e nos registros bíblicos que apresentam suas falhas, das quais é interessante pensar, a Bíblia não se nega em omitir erros, nos ensinam a não ir por tais caminhos, a não se enveredar por tais caminhos, e muito pelo contrário. Há homens e mulheres também que perseveraram em fidelidade, lealdade, amor ao Senhor, nos deixam um legado do melhor do que podemos esperar para as nossas vidas. Só existem 2 caminhos apenas: o caminho da fidelidade ou o da infidelidade ao Senhor. Não existe uma terceira via, não existe um terceiro caminho. Ou é caminho largo que conduz à perdição, ou caminho estreito que conduz à vida eterna, ou é a porta estreita que conduz à vida. Largo e espaçoso é a porta e o caminho que conduz à destruição, e o pior do que se pode resultar é infidelidade. Então, que olhemos para a palavra do Senhor como aquela que tem o melhor para as nossas vidas e nos conduzir a uma vida em abundância com o Senhor. E essa abundância não fala do melhor das bênçãos espirituais que podemos encontrar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pois, às vezes, nessa vida, vamos sofrer, vamos passar por alguma adversidade, mas na esperança e na expectativa de um reino vindouro com Cristo. E ainda mesmo aqui, mesmo em meio às lutas, em meio às adversidades, ter a certeza e a paz de espírito que nos sustenta, nos conforta, nos consola, nos dá vida, nos dá um ânimo em superar esse tempo que é tão passageiro, que é tão transitório. Não vivemos pela transitoriedade, vivemos com perspectivas eternas que só pode ser desfrutada no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus, da qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que essa esperança no Messias, tão esperado por Israel, mas já culminado, já acessível a nós, que esse Messias é Jesus. Que Ele nos guarde, nos proteja e nos dê o resultado que a fidelidade das nossas vidas pode realmente desfrutar e descansar no Senhor. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Que a vida de Saul nos ensine que o caminho da infidelidade só resulta em tragédia,
e que podemos, em oposição, nos espelhar em todos os homens e mulheres que andaram com o Senhor em perfeita fidelidade, sabendo que a nossa esperança ela é real, ela é viva, ela é verdadeira, e essa esperança tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido por Ti, ó Pai, e que nele podemos descansar na salvação, perdão e vida eterna em Cristo. A minha oração é para que o poder do Teu Espírito e da Tua Palavra nos sustente e sempre nos mantenha o desafio de andar ao Teu lado, leal, fiel à Tua Palavra, Deus, sendo guardados pela Tua proteção, pelo Teu amor e pelas promessas que temos em Ti de vida eterna, de socorro, de amparo, ó Deus. Que todos nós, ó Deus, possamos descansar de fato na Tua Palavra e no Teu Espírito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia no Senhor.